Este vídeo é uma iniciativa da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, ANA, em parceria com o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, ICA, e abrange o tema de elaboração de projetos de revitalização de bacias hidrográficas. Vocês verão aqui alguns exemplos sobre noções de hidrologia e revitalização de bacias a partir de técnicas de terraceamento agrícola. Por que terracear? Porque a técnica de construção do terraceamento é fundamental para a conservação do solo, provendo recursos hídricos essenciais para a manutenção e longevidade das bacias hidrográficas. Eu sou Afonso Peixe Filho, engenheiro agrônomo, pesquisador do Instituto Agronômico de Campinas e trabalho há 35 anos com engenharia de água e solo. A conservação do solo é uma das atividades agrícolas de extrema importância, porque ao substituir as paisagens naturais por paisagens cultivadas, a gente colocou nos terrenos, nas áreas agrícolas, uma nova ordem em termos de água, da relação da água com a terra, ou seja, a hidrologia mudou. Então, com o passar dos anos, toda essa relação entre a chuva e o solo, ela passa a ter um nível de desgaste progressivo, que é o chamado impactos ambientais cumulativos. Então, toda a atividade agrícola de conservação do solo, ela é feita por uma readequação da área para atender às necessidades hidrológicas do terreno. Quando nós queremos analisar o perfil do solo, aonde vai ser construído o terraço ou aonde vai trabalhar a estrada, nós podemos utilizar de uma sonda, uma técnica de penetração em profundidade, de forma que a gente colete o solo dentro dela e seja possível analisar o perfil. A análise de perfil se dá no exame do solo coletado pela sonda. Normalmente nós vamos observar a parte negra, que é a parte umificada, que é uma ação de atividade biológica diversificada, e depois, através da presença de estruturas biogênicas, que são raízes, pontos de instalação de insetos, pontos de minhoca ou porosidade, e a gente vai olhar a cor do solo, a variação do solo, em função principalmente do acúmulo de água, porque a água oxida e dá coloração avermelhada ou amarelada no perfil. Então a sonda do solo é um instrumento muito prático, muito barato, que faz com que a gente consiga entender um pouco o que está para debaixo dos nossos pés. Para qualquer intervenção de conservação do solo, o primeiro passo a ser dado é a identificação do tipo de solo, que pode ser arenoso, argiloso, misto argiloso-arenoso ou ter outra constituição. Outra medida importante para a conservação do solo é a manutenção das práticas mecânicas, que, se forem bem feitas, normalmente serão programadas a cada 3 anos. Para cada tipo de solo e volume de precipitação de chuvas, pode-se aplicar diferentes técnicas de conservação do solo, que podem ser divididas em 3 categorias. As edáficas, utilizadas geralmente em rotação de culturas. As vegetativas, utilizadas em sistemas integrados com faixas vegetativas permanentes. E as mecânicas, que serão detalhadas neste vídeo.
Uma técnica para demarcar os pontos necessários à construção de uma curva de nível, ou até mesmo determinar uma simples linha de plantio, é a utilização do conhecido pé de galinha. Para a medição dos pontos que darão origem à curva de nível, são utilizados alguns objetos. 3 sarrafos de 2 cm por 4 cm por 3 metros, um nível de pedreiro, 3 parafusos e porcas para sua fixação. O pé de galinha pode ser regulado com 2 ou 3 metros de abertura. Forma de utilização: defina o ponto mais alto da área a ser demarcada e posicione o pé de galinha, observando que a bolha do nível de pedreiro deverá marcar o meio exato do nível. Coloque uma estaca para demarcar o primeiro e segundo pontos. Movimente o pé de galinha para um sentido, exemplo, para a direita. Observe se o nível de pedreiro está marcando o meio exato e coloque mais uma estaca neste terceiro ponto. Replique a movimentação do pé de galinha o número de vezes que for preciso na área que se deseja medir. Esta linha será a primeira marcação, que dará origem à primeira curva de nível da área medida. Para a segunda linha, que dependerá do tipo de plantio, que poderá ter 3, 5, 8 metros ou mais de distância do ponto acima, usa-se uma trena e verifica-se do primeiro ponto que já foi definido. Exemplo, 20 metros abaixo, seguindo sempre uma linha de 90 graus. Definido o ponto 20 metros abaixo, repete-se o procedimento de medição com o pé de galinha para o posicionamento das estacas da segunda linha de medição. Esta operação será repetida quantas vezes for necessário, até que se tenha o número suficiente de linhas que dará origem à curva de nível e, posteriormente, à construção do terraceamento. Para a medição dos pontos que darão origem à curva de nível, são utilizados alguns objetos. Uma mangueira transparente de 100 metros, igual à utilizada por pedreiros. 2 sarrafos de madeira de 2 cm por 4 cm por 2 metros. 2 fitas métricas de 2 metros, que serão fixadas no sarrafo. Uma trena de 100 metros. Prepare os sarrafos prendendo as fitas métricas com grampo ou presíveis de plástico. Encha a mangueira de nível com água. Defina o ponto mais alto da área a ser demarcada e posicione o primeiro sarrafo, ponto acima. Defina uma distância para o próximo, ponto abaixo, e posicione o segundo sarrafo. Neste exemplo, 30 metros. Estique a mangueira de nível entre os 2 pontos. Verifique no ponto acima qual a medida indicada no sarrafo. Exemplo, 30 centímetros. Verifique no ponto abaixo qual a medida indicada no sarrafo. Exemplo, 1,5 m. Observadas as duas medidas, subtrai-se 30 centímetros da medida de 1,5 m e obtém-se a medida de 1,20 m. Multiplica-se este resultado de 1,20 m por 100 metros e obtém-se o valor de 120 metros. Este valor de 120, dividido pela distância do ponto abaixo de 30 metros, resultará em um índice de 4%. Que representa a declividade do terreno a cada 100 metros. Encontrado este resultado, passaremos à medição do ponto de referência seguinte, que é feito no sentido lateral, direito ou esquerdo. O primeiro sarrafo deverá ser mantido no mesmo ponto usado inicialmente. O segundo sarrafo deve ser posicionado em um ponto lateral do terreno, à direita ou à esquerda. A primeira medida estará concluída quando for verificado que a mesma medida encontrada no primeiro sarrafo coincidiu com a medida do segundo sarrafo. Exemplo, 1,5 m. Este procedimento será repetido quantas vezes for necessário, de acordo com o tamanho da área a ser medida. Depois de pronto, posicione uma estaca a cada 15 metros para uma melhor visualização da linha da curva de nível. A marcação sempre começa do ponto mais alto do terreno. O topógrafo ou a pessoa que está marcando, prático, técnico, ele vai procurar o ponto mais alto do terreno. Às vezes, esse ponto mais alto não está dentro da área que vai ser terraceada.
mas é extremamente importante. A partir do ponto mais alto, a gente calcula a declividade e a partir dela o espaçamento entre terraços. E aí a gente, na área que vai construir os terraços, a gente faz o que chama-se a linha básica, a linha mestre, que é a primeira linha de marcação. Essa linha é fundamental para a qualidade de todo o terraceamento para a área inteira. Com base nos estudos de pesquisa e nos dados de pesquisa, nós temos o que chama-se valores de referência para a marcação do terraço. A marcação dos terraços é uma relação entre o solo, a declividade, o comprimento de rampa e a capacidade de armazenamento. E principalmente a dimensão do terraço está em função das chuvas torrenciais. Os dados que o topógrafo vai usar, os dados que a pessoa que marca, eles já são conhecidos da ciência e eles têm tabelas específicas para solos arenosos, para solos arenoso-argilosos, para solos argilosos. Então ele vai relacionar a declividade com a distância ou o tamanho do terraço. A medição por mira total é executada por um teodolito, também conhecido por estação total, pelos seus vários recursos que permitem com precisão a medição de distâncias de forma eletrônica, através de processador matemático, que em campo detecta os ângulos e distâncias em relação ao horizonte, os desníveis entre os pontos A do equipamento e B da régua refletora, que, posicionada a uma distância determinada pelas condições do terreno, fornece coordenadas que orientam o operador técnico para o próximo passo, que é a marcação da primeira linha da curva de nível para o terraceamento. Tem início então os cálculos de declividade do terreno para se determinar a distância entre a primeira e segunda linhas da curva de nível. A partir da definição do grau de declividade, verifica-se abaixo a distância da marcação entre a primeira e segunda linhas para o primeiro terraço. Lembrando que, para a medição da segunda linha abaixo, caso sejam verificadas diferenças nos percentuais de inclinação em relação à área da primeira curva de nível, novos cálculos deverão ser feitos. Nós temos 3 tipos de terraços e a escolha deles se dá em função do tipo de solo, em função da cultura, em função da declividade. Nós temos 2 tipos de práticas conservacionistas, as práticas mecânicas e as práticas agronômicas, as práticas de campo. As práticas mecânicas são as práticas que nós vamos trabalhar. Dentro das práticas mecânicas de conservação do solo, uma das mais importantes é o terraceamento. E nós vamos explicar isso para os senhores de acordo com o passo a passo de como isso se dá no campo. Um ponto fundamental no terraceamento, além de seguir todas as diretrizes técnicas de marcação, de reestruturação hidrológica, tem um ponto fundamental de que nós nunca podemos esquecer, que é a qualidade da construção mecânica das práticas. Então, todas as vezes que a gente for fazer terraceamento, é de extrema importância a conferência, né, e a gente entender que se a gente erra na marcação, na construção ou na manutenção, a gente causa o que chama-se de uma disfunção hidrológica no terraceamento. Isso vai fazer com que, progressivamente,
vai construindo os pontos fracos e futuramente aquele terraço vai estourar. A melhor época para a construção de terraços é o outono, por conta de que no outono ainda nós temos um pouco de umidade de solo e a mobilização da terra e todo o trabalho de terraplenagem, de movimentação do solo, não sofre o impacto das chuvas torrenciais. Então, outono e inverno é o período mais indicado para a construção das práticas conservacionistas. Então, quanto mais nós tivermos o solo livre de chuvas torrenciais, melhor fica a qualidade do trabalho. Para a construção de terraço de base estreita e terraço de base média, nós vamos utilizar um arado. Ele pode ser um arado fixo ou um arado reversível, sendo que o arado reversível é o mais indicado. Normalmente, a gente vai entender que é chamado assim, adequação operacional do trator e arado. Então, o trator deve ser lastrado, deve ter lastro na frente e o máximo de lastro de roda com água e peso. E ele deve ser nivelado e a roda guia deve trabalhar solta. Então nós vamos ver que o arado fixo ele é regulado para terracear com uma leve inclinação para o fundo. A roda guia fica no limite dela, então ele afunda mais o último disco justamente para poder dar a capacidade de elevação. Para que os terraceamentos de base estreita e média sejam executados com eficiência, é necessário regular os discos do arado com alturas diferentes. O primeiro disco será ajustado para penetrar o solo 10 centímetros, cortando-o mais superficialmente. O segundo disco, regulado com 20 centímetros. E o terceiro e último com 30 centímetros, de forma que a penetração do solo seja suficiente para uma boa execução da operação. Para o terraceamento de base estreita, o operador acoplará ao trator o arado de 3 discos e o corte da terra se dará sempre no mesmo lado e no mesmo sentido. É necessário passar o arado entre 6 e 10 vezes para que se consiga a altura necessária para este terraceamento. Completado este procedimento, a terra revolvida deverá ficar com 70 centímetros a 1 metro de altura para uma correta contenção da água. Ao final da linha estabelecida, o trator retorna pelo mesmo lado e sempre verificando a altura, para que ela não ultrapasse ou fique abaixo da altura necessária. A operação nesta linha estará concluída, e este mesmo procedimento se repetirá na construção da próxima linha de nível para um novo terraceamento. Nós temos o terraço de base média, que é construído com arado reversível e se dá inúmeras passadas até que ele consiga elevar o terraço pela parte de baixo e pela parte de cima. Então ele vai arando nas linhas e vai amontoando as terras. E esse terraço de base média é um terraço que ele tem em torno de 3 a 6 metros de base. Então esse terraço é muito importante e ele é indicado para a construção das áreas com uma declividade em torno de 8 a 10 metros. Para o terraceamento de base média, o trator deverá passar de 5 a 6 vezes pelos lados esquerdo e direito da linha de nível determinada. Lembrando novamente que a altura da terra deverá ficar entre 70 centímetros e 1 metro. Quando esta operação para a base média do terraceamento estiver concluída, inicia-se o trabalho para uma nova linha.
O terraço de base larga, que é o terraço indicado para as áreas mais planas e áreas principalmente de produção de cereais, porque ele é muito adaptado a toda a mecanização, e ele tem uma base acima dos 10 metros. Se a gente for entender um terraço de base larga, nós vamos, a partir do centro, nós vamos ver que ele tem 5 metros para cima e 5 metros para baixo, mais ou menos, e ele é suave. Então ele tem uma seção básica de 0,70 a 1 metro cúbico, que é extremamente importante respeitar essa medida como linha de referência para todos os tipos de terraço. Então, o terraço de base estreita, o terraço de base média ou o terraço de base larga, todos eles vão ser construídos numa altura que permitam uma seção de 0,7 a 1, mais ou menos. Isso é importante porque isso mede a capacidade de acumulação do terraço. Outro ponto fundamental dentro dessa medida de 0,7 a 1,2 é o chamado índice de acamamento do terraço. Ele se dá em função da mobilização do solo e do empolamento. Quando a mobilização se dá, entra muito ar. E ao longo do tempo, com a compactação, o terraço acomoda. Ele tem de 20 a 25% de acamamento. Então a gente vai construir um terraço com uma seção de 1,2, 1,6, para ele chegar com o acamamento e ficar em torno de 0,7 a 0,8. Outra máquina importante dentro da construção de terraço é o terraceador. Aí ele já é um equipamento feito para construir terraços. E ele já tem um mecanismo de autorregulação. Então ele já vai fazer um terraço de base larga e ele é utilizado dentro do trator de forma que as rodas de apoio sejam a roda guia de altura do terraço. A regulagem básica do arado terraceador se dá no lastro do trator, no lastreamento do trator, na adequação do trator para o tamanho do terraceador e na velocidade operacional. Então ele começa com uma velocidade baixa para poder mobilizar o solo e a partir daí ele vai progressivamente aumentando a velocidade de forma que o terraceador ajude a erguer o terraço até o limite de tocar nas rodas de suporte. Para a execução do terraceamento de base larga, deverá ser usado um trator apropriado para conduzir o terraceador, devido ao seu grande peso e tamanho. Uma grade niveladora poderá ser usada anteriormente para que o terraceador trabalhe de forma mais fácil e possibilite, dependendo do caso, um número menor de passadas até a sua fase final. Este terraceamento terá uma largura em torno de 10 a 12 metros e aplicado normalmente em terrenos de baixa declividade. Uma vez preparada a terra, e caso tenha sido necessário o uso de grade niveladora, o terraceador poderá passar cerca de 7 a 10 vezes, dependendo do grau de compactação apresentado pelo terreno. Para o acabamento, a grade niveladora deverá ser passada 1 ou 2 vezes para nivelar as bordas do terraceamento. Neste ponto, podemos observar que já há uma elevação da terra com as bordas mais suaves e o trabalho, portanto, quase concluído, quando terá início então a próxima linha da curva de nível para a construção do terraço seguinte. As atividades que finalizam o terraceamento são basicamente 3. A grade, apesar dela ser utilizada para preparo de solo, ela é muito importante no terraceamento. Nós vamos usar uma grade niveladora para quebrar o banco de elevação. Então tem a seção e ficou um barranco dentro do terraço e isso é tirado com grade porque nós precisamos nivelar e ter a ideia de que a seção do terraço ela tem uma forma triangular. Então isso é extremamente importante porque a gente vai dar um acabamento justamente para a gente poder usar outras máquinas, como é o caso da semeadora, das adubadoras, do pulverizador, como é o caso da colhedora que vai passar trafegando ali e então não tem um banco para ela que toca.
Outro ponto fundamental ainda de terminação é a conferência de pontos. Então nós temos os chamados pontos fracos, que em determinado momento, em determinada condição de solo, por ter o terraço ter uma linha muito contínua, ele tem variações de solo. Então, em determinado momento, pode ocorrer que falta terra ou a seção está baixa, então precisa ser corrigida isso. E outro ponto crucial é a checagem da linha de nível dentro do terraço. Então a gente fez uma marcação anterior para construir o terraço e agora nós temos uma conferência da régua dentro da seção para ver se ele está realmente nivelado, se ele for um terraço em nível, ou ele tem a declividade 0,2 ou 0,3% quando ele é terraço em gradiente. Lembre-se que a presença de um profissional da área é fundamental para a execução adequada das técnicas apresentadas. Neste vídeo foram apresentadas noções básicas sobre técnicas de terraceamento, com utilização de instrumentos de medição, máquinas e técnicas de construção de terraços de diferentes bases e dicas de conservação do solo. Para mais informações e detalhes, acesse os sites das entidades realizadoras e conte conosco.